momentos assim em que a gente engole seco, né? Para você ouvir ou ler aquele tipo de situação, né? E a gente fica assim pensando, né? Nossa, realmente isso acontece, realmente isso existe. O meu pensamento foi mudando a partir do momento que eu estava analisando os relatos e as situações que aconteciam, né, com as vítimas. Principalmente com casos assim que, como eu sou pai, eu tenho uma criança de 4 anos, então me pegou muito com relação à criança, né? Então, assim, eu assim, via situações que, nossa, se fosse comigo eu ia fazer justiça com as próprias mãos. Mas a ideia, claro, não é essa, dá vontade de fazer, mas você não pode fazer. Analisando, assim, eu acho que um pouco de nós, a gente já teve uma certa atitude, né, sem perceber que você está agindo com relação à cultura do estupro. Por exemplo, o lado assim do homem, né? Você chegar e mexer com uma mulher, falar assim, olha, ô gostosa, nossa, você, ô lá em casa, né? Esses tipos de situações assim. Comigo foi assim, mas nesse sentido, coisa de homem, né? Mas dentro daquilo que a gente discutia, que a gente observou, dentro de uma cultura machista que já vem desde muito tempo. Então, é uma herança que a gente carrega, que, entre aspas, uma herança maldita, digamos assim, que infelizmente atrapalha, né, a convivência saudável dentro da sociedade, né, entre as pessoas. Foi uma experiência muito difícil. Muitas das vezes que a gente entrava em contato com os depoimentos das pessoas, falando e relatando e escrevendo os abusos que elas sofriam, às vezes a gente se via dentro daqueles abusos, né? Podia ser uma cantada, né? Podia ser uma passada de mão no ônibus ou qualquer outra situação. A gente foi se vendo nesses abusos, né? A gente foi se vendo nessas histórias e foi bem difícil. Não começou agora, já vem de muito tempo e a gente percebeu que não vai ser de uma hora para outra que vai acabar. Muitas pessoas nem chegam a denunciar por medo de não dar em nada e acabar piorando a sua situação. Para mim foi mais difícil ver que é uma situação que, às vezes, as pessoas elas ficam desamparadas, sem saber o que fazer, e mesmo quando elas tomam uma atitude, isso não resolve. Uma atitude que você toma em relação a algo que aconteceu com outra pessoa pode ser definido como cultura do estupro. Algo que você fala, não é só o abuso, não é só o estupro em si. É toda essa cultura que leva com que isso seja permissivo, com que as pessoas levem isso como uma coisa banal. E é isso. Vocês estão se sentindo pressionados? Não pressionado, Esse mas aqui, ó, ele tem que... tá preso aqui. Eu me sinto extremamente incomodada com esse assunto, com relação à cultura do estupro. Porque acho que não só para mim, como para qualquer outra, para todas as mulheres que têm consciência de que passa por isso, né, que vive isso, eu acho que isso é incômodo. E coisas que antes para mim eu considerava normais, hoje eu não considero mais. Hoje eu percebo que são muitas vezes agressivas, abusivas. Definitivamente, eu acho que as pessoas que acreditam que a cultura do estupro é um mito, sinceramente, eu não consigo defini-las.
é uma coisa tão latente, é uma coisa tão perceptível isso, e não é só com questão às mulheres, acho que é com tudo. A cultura do estupro é uma cultura de sobreposição, de poder sobre alguém. Você não quer falar sobre coisas que te desagradam, sobre coisas que são negativas para você, sobre coisas que trazem lembranças à sua mente, que são lembranças ruins, lembranças que te afetam. Ninguém quer falar sobre isso. Você não quer falar de morte, você não quer falar de violência, você não quer falar de cultura de estupro. Porque eu acho que é necessário as pessoas entenderem que isso existe, que isso faz parte do nosso dia a dia, que as pessoas sofrem com isso. As pessoas precisam enxergar que isso existe e que isso precisa acabar. Muitas vezes você para e pensa assim, será que essa luta é em vão? Será que as pessoas vão entender? Porque por mais que você tente falar, existem mulheres que acreditam que isso não existe. E as pessoas precisam entender que essas coisas são erradas e que essas coisas precisam parar, que isso precisa deixar de existir, que isso não é normal. Para mim é uma doença social. Já foi tudo. Prepara da frente, puxa para baixo. Entendi. Eu acho que foi muito importante a gente trabalhar a cultura do estupro, né, nas várias vertentes sexuais e de gênero, porque a gente começou a ver que é mais comum do que a gente imagina o homem também sofrer com a cultura do estupro. E eu acho que como homossexual eu sinto mais ainda. É uma questão cultural também, né? No meu caso, como homossexual, é mais... Meu primeiro contato com a cultura do estupro é familiar. É sendo forçado desde novo a seguir um padrão que não é da minha natureza. E isso acaba afetando as mulheres com quem eu tive que me relacionar, porque hoje eu percebo que foi muito escroto da minha parte ter me relacionado com essas mulheres para me reafirmar diante da sociedade. Eu fui vítima e elas foram vítimas através de mim. Foi muito difícil trabalhar com tudo do estupro. Eu achei que seria mais fácil. Sabia que seria um tema difícil, mas a maneira como a gente abordou, tomando frente dos depoimentos, dando rosto para os depoimentos, eu acho que isso foi muito forte, foi muito pesado, a gente não estava preparado para isso. Eu acho que ninguém está preparado para se aprofundar tanto na cultura do estupro, sentir a dor do próximo e transmitir a dor do próximo através da gente foi muito complicado. Enquanto a gente estava no papel de vítima, a gente se via naquela situação de certa forma blindado pelo nosso dia a dia, pelo que a gente já passa todo dia, a gente vai adquirindo uma certa resistência à cultura. E isso deixa de te atingir tanto, porque não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente passa a ignorar certas coisas. Quando você assume o papel de abusador, de agressor, a gente não está preparado para isso. À medida que a gente foi trabalhando isso durante o semestre, a gente foi percebendo que os homens são atingidos, sim, pela cultura e tanto quanto as mulheres, mas de maneiras diferentes. Eu acho que gerou empatia em algumas pessoas que assistiram ao nosso trabalho. Educar é se desconstruir tudo que você aprendeu até hoje como ser humano criado em uma sociedade machista e repassar isso do zero. Arrumar, deixa eu sentar. Ai, que horrível. Põe meu... Vai. Tem que ter um pouquinho. Não, é medição. Tem que ter. Mas ele vai ficar uns 4 minutinhos. Mas a gente não vai usar uma parte dessa. Eu acho que esse trabalho foi um nó na garganta. O tempo inteiro. Desde o momento em que a gente escolheu o tema, aquilo não me descia. Eu achava que isso não era um tema para a gente tratar na faculdade. Por que a gente ia falar de uma coisa tão espinhosa? Mas à medida que a gente ia se inteirando do que era,
do que se tratava, das pessoas que sofriam, eu percebi que era um nó da garganta, que a gente não ia conseguir se desfazer desse nó, mas que era necessário. Eu fui criada por mulheres, então eu não senti tanto dentro da minha criação. Mas a partir do momento em que eu saí de casa, eu vi que estava ao meu redor. A cultura do estupro, às vezes, não me deixa sair de casa, porque eu sinto medo. Porque à medida que a gente entrava no tema, virou uma coisa muito séria pra gente. Muito séria. As coisas que a gente discutia como grupo, a gente passou a não discutir mais. A gente via problemas em ir pegar um ônibus e a gente ser desrespeitada. Uma amiga que conta uma história pra você, você fica chocada. Pessoas de dentro do grupo que a gente estava pensando assim, eu convivo com essa pessoa há quase 4 anos. Eu estou ali com ela todos os dias. E aí ela te conta uma história que, meu Deus. Meu Deus. Mais difícil do que escrever sobre o tema é ouvir uma piadinha, um risinho, pessoas falando de você pelas costas, dizendo, olha ali, é doido. A partir do momento em que a gente pega depoimentos de pessoas em que a primeira violência que elas sofreram foi isso, a brincadeira perde sentido. Para que a gente se acostumar a ser chamada de vagabunda? Para quê? Para quando alguém falar com a gente na rua, a gente não sofrer? Eu acho que a gente sofre o tempo todo. Não, eu já abro o meu vídeo com dia 2 de junho, né, meu povo? Obrigada. É um pouco difícil, porque às vezes a gente lidar com opiniões sobre a cultura do estupro dentro de casa. Às vezes alguém, tipo, algum parente tem uma opinião do tipo, vou usar um exemplo, que eu vivi numa discussão de família, assim, num domingo, a gente falando sobre assuntos, e alguém virar para você e falar que o gay, ele escolhe ser gay, e muitas vezes o abuso vem como consequência. A gente que está estudando esse tema muito profundamente, dói. E não só dói, chega a ser revoltante. Orgulho por uma forma de estar tratando um assunto tão delicado, tão sofrido, e tão polêmico no fato de... Não é um polêmico de, nossa, eu quero chamar a atenção. É um polêmico no fato de, é necessário falar sobre isso. E a gente conseguir transparecer, por mais que a gente tenha sofrido, tenha sentido na pele de alguma forma o sofrimento da pessoa, a gente falar isso e escutar alguém falando assim, poxa, eu também sofri um abuso, mas eu não sabia que era um abuso. Isso faz com que o nosso trabalho esteja tendo sucesso por simplesmente estar falando e estar tratando de um assunto que é necessário. Foi difícil falar, foi difícil sentir. Tinha relatos que a gente falava que eram tão fortes que a pessoa sofreu, mas eu não. E é muito dolorido você se colocar no papel da pessoa e falar, putz, imagina se fosse comigo. Acho que depois que a gente começou a trabalhar com esse assunto, a gente consegue ter uma percepção maior do quão certas palavras são ofensivas. Cultura de estupro, para mim, uma palavra, acho que é sofrimento. Basta. Chega. Ignorância. Eu diria medo. Sobreposição.